Bom dia, pessoal. Hoje vocês vão abrir na página 17 do livro didático de vocês. Propriedades dos elementos químicos. As propriedades, elas podem ser de dois tipos. Então, nós temos aí, vocês viram que os elementos estão organizados na tabela. Então, eles têm várias características que o colocam em grupos característicos, certo? E essas propriedades, elas vão indicar quais são as características de determinado grupo ou determinado período também, ok? Como elas podem ser de dois tipos, elas podem ser aperiódicas. Como que as propriedades aperiódicas elas funcionam? Elas são aquelas que aumentam ou diminuem de acordo com o número atômico. Então, todas as propriedades aperiódicas vão aumentar ou diminuir em relação ao número atômico. Exemplo de propriedades aperiódicas: massa atômica, calor específico, dureza e dentre outros. Tá? Então, todas essas são propriedades aperiódicas. Nós temos também as propriedades periódicas. Essas propriedades, elas estão relacionadas a vários fatores dentro da tabela periódica. Então, vocês vão estudar cada propriedade periódica separadamente, ok? Alguns exemplos de propriedades periódicas: raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica e dentre outros. Então, as propriedades periódicas vocês vão estudar uma por uma, certo? Primeira propriedade periódica: raio atômico. Então, vocês vão fazer uma setinha aí na frente de raio atômico e vão definir, ok? O que é raio atômico? É a propriedade que determina o raio de um átomo, indicando assim o seu tamanho, certo? Quem não quiser escrever, pode procurar aí no textinho e grifar também, mas eu acho mais interessante que vocês escrevam, que aí fica mais fácil de vocês aprenderem, certo? Então, o raio atômico, ele é uma propriedade que determina o tamanho desse átomo. Como esse raio atômico vai variar na tabela periódica? Então, ele vai variar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, o frâncio, esse que está aí em laranja, é o elemento químico da tabela periódica que tem o maior raio atômico, ok? Compreendendo a variação do raio em um mesmo grupo ou período. Aí no livro de vocês, na página 19, ele trouxe um exemplo de como vai variar o raio atômico em um mesmo período, ok? Ele colocou o segundo período da tabela periódica. Então, ele mostra que quanto mais próximo um átomo está do grupo 1A, maior vai ser o seu tamanho, ok? Então, longe da 1A, pequeno. Perto da 1A, grande. Então, ele vai aumentando da direita para a esquerda. Quanto mais próximo da esquerda, maior o raio do átomo, certo? Então, olha só, o neônio é pequeno, vem até o lítio no mesmo período grande. Agora, vocês vão ver a variação em um mesmo grupo, ó. Em um mesmo grupo, a variação acontece de cima para baixo. Então, se nós pegarmos os elementos químicos, por exemplo, do grupo 1A, ele não colocou o frâncio aí, tá? Ele terminou no césio. Então, vocês podem perceber que do hidrogênio para o césio, ele aumentou. Então, nunca se esqueçam, a variação do raio atômico acontece de cima para baixo, ou seja, quanto mais próximo do grupo 7, maior. E da direita para a esquerda, quanto mais próximo do grupo 1A, maior também esse átomo, ok? Raio iônico agora. Façam a setinha. Vocês vão definir aí no livro de vocês raio iônico. Então, é a propriedade que indica o tamanho de um átomo em relação ao seu íon, ok? Então, ele vai medir o tamanho do raio do átomo normal, neutro, em relação
ao raio de seu íon. Esse íon ele pode ser positivo, indicando um cátion, ou ele pode ser ainda um íon negativo, indicando um ânion. Íon positivo, então definam aí. Ele é menor do que o seu átomo neutro. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Assim, ele vai diminuir o raio do átomo. Aí, na página 19, ele traz o exemplo para vocês. Então, ele tem o lítio. Olha o lítio aqui, ó. Normal, neutro, átomo neutro. E tem 3 elétrons. O lítio mais um perdeu um elétron na camada de valência. O que isso significa? Que ele vai perder essa camada, mostrando que o raio, né, que o átomo de cátion é menor do que o seu átomo neutro, ok? Façam essa anotação aí na página 19. Ele já tem aí em azul, ó, o raio do átomo sempre é maior que o raio do seu respectivo cátion, ok? E quando eu tenho o íon negativo? No caso do íon negativo, ele é maior do que o seu átomo neutro. Então, olha o exemplo que ele coloca para vocês. O flúor. O flúor, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Quando ele ganha um elétron, ele fica com 8 elétrons e aumenta o seu raio, ok? Então, o raio do átomo sempre é menor do que o raio do seu ânion, ok? Então, para um átomo neutro, o cátion é menor e o ânion é maior, certo? Energia de ionização. O próximo caso, vocês vão definir energia de ionização agora. Então, é a energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental. Professor, o que significa estado fundamental? Estado fundamental é o estado normal de um átomo, ou seja, o estado em que ele se encontra com a quantidade mínima de energia, certo? Como vai acontecer a variação da energia de ionização? A energia de ionização ela vai variar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, quanto mais próximo dos gases nobres e mais próximo do primeiro período, olha lá o gás hélio, é o que tem maior energia de ionização, certo? Então, anotem aí essa variação. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, mais próximo da 8A, mais próximo do hélio, tem maior energia de ionização. Próximo, eletronegatividade, lá na página 22. Vamos definir. Tendência que um átomo tem de atrair os elétrons. Olha essa anotação. Os gases nobres não participam dessa propriedade. Por que os gases nobres não participam? Porque eles já são estáveis. Eles não têm necessidade de atrair elétrons, ok? Então, no caso da eletronegatividade, vocês não vão olhar o grupo 8A. Como ocorre a variação? Também da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, quanto mais próximo do flúor, mais eletronegativo é um átomo, ok? Então, o grupo dos gases nobres, nesse caso, não entra. Então, o mais eletronegativo é o flúor. Afinidade eletrônica, nossa última propriedade. Então, vamos definir. Energia liberada quando um átomo ganha um elétron. No caso da afinidade eletrônica, os gases nobres também não vão participar, porque eles não precisam ganhar elétrons, ok? Lembrete, coloquem esse lembrete aí. Quanto menor o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Ou seja, mais fácil de um átomo ganhar um elétron. Como vai acontecer a variação?
Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aí na página 23 de vocês, ele demonstra que o flúor é o que que deveria ter a maior afinidade eletrônica. Mas existe uma exceção e, de acordo com os cálculos, o cloro é o elemento que tem maior afinidade eletrônica, ok? Então, quanto mais próximo do cloro, maior é a afinidade eletrônica do elemento químico, certo? Agora a prof vai fazer a orientação para que vocês realizem as atividades da página 24 e 25. Então, no número 1. Para o número 1, vocês vão utilizar essa tabelinha que está aí no livro de vocês, tabelinha da página 24, ok? E aí vocês vão anotar qual é o elemento que está sendo relacionado. Olha, por exemplo, letra A. Qual elemento tem o menor raio atômico? Vamos voltar lá. Então, quem lembra como acontece a variação do raio atômico? Então, o raio atômico, ele varia de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, o elemento químico que tem maior raio atômico é o A. Qual é dessas letras aí que está mais longe do A? Ou seja, o menor raio? É a letra F. Então, F é o elemento para essa tabela que tem o menor raio atômico, ok? Letra B. Qual elemento tem o maior raio? A prof já falou, é o elemento A. C. Que elementos não são metais? Então, vamos precisar usar a nossa tabela original. Então, de acordo com a tabela original, quais desses aí não são metais? O número, né? A letrinha E, letrinha F e letrinha G, ok? Então, vocês vão fazendo isso com as demais letras também. Exercício 2. Para o exercício 2, vocês vão já usar a tabela periódica que vocês receberam do positivo. Quem não tem a tabela, perdeu, aconteceu alguma coisa, no material de apoio tem uma tabela periódica. Utilizem ela para que vocês consigam realizar. Então, vou fazer o primeiro, ó. Halogênio com maior raio atômico. Então, nós vamos lá no grupo dos halogênios. Quais são os halogênios? O grupo 7A. Para ser o maior raio, tem que ser aquele que está mais próximo do período 7. Nesse caso aí, né, entre esses 4, é o iodo. Então, vocês vão marcar a letrinha D. Da mesma forma, vocês vão fazer com todos os outros do exercício 2, ok? Exercício 3. O raio atômico é uma propriedade periódica que exerce grande influência na reatividade dos átomos. A. Explique em termos de carga nuclear efetiva a variação apresentada pelo raio atômico para os elementos localizados em um mesmo período da tabela periódica. Então, vocês vão falar no exercício 3A que quanto mais próximo do grupo 1A, ou seja, quanto menor o número atômico, maior será o raio atômico, ok? Letra B. Considere os seguintes pares de espécies químicas: Al e Al mais 3, O e O menos 2. Indique para cada par a espécie que apresenta o maior raio. Então, para o Al e Al mais 3, lembrando que o cátion tem um raio menor e o ânion tem um raio maior. Ok? Então, vocês vão, para cada um dos casos, indicar e depois justificar por quê. Pode justificar igual a professora justificou lá atrás, no caso do lítio e do flúor. Ok? 4. A sacarose, conhecida como açúcar, é um sólido cristalino a temperatura ambiente. Obtida pela condensação de glicose e frutose, sua fórmula química é C12H22O11. Coloque em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos que compõem a molécula desse carboidrato.
Depois, vocês vão justificar com base na localização dos elementos. Então, se é para colocar de menor para maior, vocês devem fazer uma organização entre carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que quanto mais próximo da 7A, ou seja, mais próximo do flúor, mais ele é eletronegativo, certo? Então, vocês vão colocar do menor para o maior. Os exercícios 5 e 6, o 5 vocês vão analisar o texto e marcar a verdadeira, e o 6 também, ok? O professor está disponível, qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem.